É um inseto traiçoeiro. É um inseto que quando ele chega a apresentar danos econômicos, você já teve perda da lavoura. Por quê? A cigarrinha, ela simplesmente transmite. Olá, eu sou o Pietro. Olá, eu sou a Minter. Bom, nesse vídeo aqui, mais um vídeo da nossa série Controlando a Praga. E nesse vídeo a gente vai te ensinar a controlar a cigarrinha. Então explica aí um pouco mais pra gente o que é essa praga. A cigarrinha é uma das principais pragas hoje que vem incomodando os produtores rurais no plantio do milho. Ela tem como hospedeiro o milho, tá? Então a cigarrinha ela é uma praga de origem americana, que ela foi descoberta por volta de 1923 nos Estados Unidos, né? E os primeiros focos dessa praga aqui no Brasil ocorreu no estado da Bahia, porque lá tem uma temperatura ideal para ela e um clima também muito favorável à proliferação dessa praga. O primeiro estado a se identificar essa praga, o estado da Bahia, depois foi proliferando e deslocando para a região do Mato Grosso, estado de Goiás. Então ela é uma das principais hoje pragas do milho, que pode ocorrer aí uma perca até total da lavoura. Então a cigarrinha, quando você tem uma infestação muito alta, você não tem perca de porcentagem da lavoura, sim da parte total da lavoura. É uma praga que você vai ter um controle rigoroso no início, tá? No início do plantio, porque ela não apresenta nada de infestação até os 45 dias de plantio, até 60 dias de plantio, então tem que ter muito cuidado, que quando vier apresentar alguma infestação, a lavoura já está totalmente perdida. Então você só vai ver que tem a praga quando já correu dano. Se for procurar dano, sim. O que tem a ser feito? Quando você ocorre o plantio de milho, você tem primeiramente, você tem que estar buscando a se identificar essa praga, procurando a cigarrinha no milho e não procurando danos causados por ela. Porque danos causados pela cigarrinha você não vai achar. Tá? Quando você chegar a achar danos causados pela cigarrinha, você já teve uma perda total da lavoura. Então tem que ter muito cuidado com isso aí. Uma coisa é você pegar determinadas pragas, a hora que ela entra numa determinada cultura, você já observa danos econômicos ali no momento. Fala assim, não, o caso da lagarta, o caso do percevejo, certo? Você já se observa danos econômicos ali, já tem como calcular. Agora a cigarrinha é totalmente diferente. Se você chegar numa lavoura de milho, o que você tem que procurar? A cigarrinha. Que se você procurar danos econômicos, quando chegar a mostrar danos econômicos, já houve perda total da lavoura. E essa é uma praga que só vai atacar o milho mesmo? Ela é uma praga específica do milho. Só vai atacar o milho? Só o milho. Então ela é específica somente do milho. A primeira vez que você se deparou com essa praga, você já sabia o que fazer? Era uma praga que você já vinha sabendo dela antes? Ou foi tipo, essa praga que eu nunca vi na vida, o que eu faço? Eu já tinha visto relatos sobre essa praga, porque ela já vinha atacando vários estados aqui no Brasil e ultimamente a gente estava assim acompanhando, tá? Então quando eu cheguei a encontrar essa praga aqui no estado de Minas, foi um cliente que me chamou para chegar lá e estar olhando a lavoura dele e verificou que tinha um grande número de cigarrinha, tá? Mas só que não estava mostrando danos econômicos, não estava mostrando nada, tá? E então ele ficou preocupado, porque apesar da lavoura teria também um pouco de infestação de lagarta, tá? Aí eu fui até lá, desloquei até lá e verifiquei que a população de cigarrinha já estava bem alta. Tá? A partir desse momento eu passei mais a ter exclusivo, observar e estar pesquisando mais sobre esse assunto, certo? E verificando o meio de efetuar o controle. E com isso eu orientei ele a detalhar os detalhes, como deveria ser feito, porque o controle teria de ser efetuado, porque ele não ia conseguir estar identificando danos causados por esse inseto, porque o milho simplesmente estava com 25 dias nascido, então não tinha como ele estar identificando danos causados pelo inseto. Eu orientei corretamente que deveria entrar com controle imediato para baixar a população, porque senão poderia acarretar grandes prejuízos no futuro. Então estava tendo a cigarrinha ali, só que não estava dando dano. O dano não aparece. É o caso. É um inseto traiçoeiro.
É um inseto que quando ele chega a apresentar danos econômicos, você já teve perda da lavoura. Por quê? A cigarrinha, ela simplesmente transmite um vírus, certo? Ela seria você pegar, ela transmite, por exemplo, igual o vírus do mosaico no feijão. Quando você conseguir identificar que o feijão está com grande quantidade de vírus de mosaico, automaticamente você já perdeu a lavoura. Tá? Assim a cigarrinha, ela transmite um vírus. Ela pega de uma lavoura que está bastante infestada e desloca para outra lavoura que ainda não está infestada, certo? E com isso, ela vai deixar, a hora que ela usa o seu aparelho sugador, ela vai deixar o que? O vírus, certo? Então esse vírus, ele transmite várias doenças. Depois eu vou estar falando a respeito dessas doenças. Então, ela em si não vai dar dano na lavoura? Ela em si, no momento que você chega, você detecta uma alta população, você não vai ver nenhum danos na lavoura. E tá? qual que é o clima perfeito ali, o ambiente perfeito para ela aparecer ali? O ambiente perfeito para a proliferação da cigarrinha é simplesmente você ter uma temperatura em torno de 27 graus, né, e uma grande umidade relativa do ar. Então, se tiver umidade na planta, uma temperatura de 27 graus Celsius e oferta de alimento, porque ela se alimenta simplesmente do floema do milho. Ela suga o como do milho, certo? E ela vai absorver toda a seiva, tá? Os macros micronutrientes e também o floema também, que nós chamamos de floema, que está ali circulando ali dentro do como do milho, tá? Então, esse é o alimento específico para essa praga. No floema, você tem todos os macros micronutrientes circulando por toda a planta, tá? Então, ela simplesmente vai sugar esses macros micronutrientes. Tá? Então, o floema é um conjunto de macros micronutrientes. Se você imaginar, seria para nós o sangue nosso, chamar o sangue nosso de floema. O que circula dentro do sangue? Todos os macros micronutrientes, que é o potássio, o cálcio. Entendi. Ela vai aparecer ali mais ou menos em que mês do ano? Começa mais, o ataque da cigarrinha seria a partir do mês 8 até o mês 4, certo? De cada ano. Por quê? Você tem um intervalo aí de temperaturas que fica em torno de 27 graus para cima, 25 graus para cima. Como que eu vou identificar a cigarrinha? Como que vai ser esse processo de identificação? Esse processo de identificação da cigarrinha, você pegar e deslocar até a lavoura e você vai observar. Por quê? A cigarrinha adulta, ela deixa o ovo. E esse ovo, ele é totalmente transparente. Então, ele tem uma lava dentro, tá? Só que essa lava, o ovo, ele é transparente. Ele é totalmente diferente do ovo do lagarto, do ovo de um outro determinado inseto. Então, ele é transparente. Isso aí é um meio de você colocar a folha do milho em frente para o sol, você vai conseguir enxergar detalhadamente esse ovo. Tá? Então, é um método fácil de se identificar. E quando você tem alguma população, você olhando dentro do cartucho do milho, você vai encontrar ali um inseto que tem a presença de uma cigarra. Ele é aparentemente uma cigarra, só que num tamanho muito pequeno, tá? Então o formato dele é de uma cigarra. Ele apresenta as asas totalmente transparentes, tá? Então a cigarrinha do milho, uma das características importantes você identificar ela, as asas são transparentes. E no aparelho dorsal dela apresenta mancha preta, tá? Então na parte superior dela apresenta mancha preta, certo? Com isso você tem uma identificação aí mais fácil em relação ao inseto. E uma vez que o cara ali do lado teve a cigarra, o do outro lado ali também, mas eu procurei na minha lavoura, não achei a cigarra. Mas pode acontecer que ela venha aparecer na minha lavoura. Quais os métodos de prevenção que eu vou ter ao meu dispor? Nesse caso aí, por exemplo, se você já tem na região uma infestação de cigarrinha, o método de prevenção seria um monitoramento diário. Tá? Isso é muito importante, monitoramento diário. O que é monitoramento diário? É você estar deslocando até a lavoura todos os dias, fazendo um levantamento de números de planta para ver se identifica a cigarrinha, porque se ela tiver, ela vai estar assentada dentro das folhas novas do cartucho do milho. Então ela deixa você chegar até próximo a ela. Aí se mexer na folha, ela pega a voa, mas você consegue enxergar ela com grande facilidade.
Então você não tem como uma prevenção assim, não tem como. Porque o que acontece? Para você pegar e estar fazendo aí um tratamento preventivo, seria você pegar e se tiver necessidade, por exemplo, você está fazendo o controle de alguma lagarta, né? Alguma espécie de lagarta, e você colocar ali um inseticida que seja preventivo, que pode também estar combatendo a cigarrinha, certo? Mas isso aí não é necessário. O importante é você fazer o monitoramento, você está utilizando o meio de controle, simplesmente se identificar o inseto. Fica mais fácil, mais custo-benefício. Mais custo-benefício. Como que vai funcionar o ataque? Você falou ali que ela se alimenta dos nutrientes ali do milho, mas como que vai funcionar o ataque dela? Ela é um inseto que, né, apresenta um aparelho mastigador bem evoluído, né, que ele simplesmente suga toda a seiva da planta, certo? Suga o xilema, o floema, suga toda a seiva. Ele sugando essa seiva, ele está sugando macros e micronutrientes, ou seja, está sugando aquilo que leva ao sustento da planta. A partir do momento que ele sugar o que leva ao sustento da planta, que é os macros e micronutrientes, ele vai estar deixando ali o vírus. Se você pegar e observar, quando tem uma região de grande infestação de cigarrinha, pode identificar aí que 90% a 100%, praticamente 100% da cigarrinha está infestada com vírus. A partir do momento que está sugando a planta, né, ele pode deixar o vírus do acabamento vermelho, né, e o vírus também do acabamento branco. Também o vírus raiado, ou seja, você apresentar uma folha na parte central da planta, ali no cartucho do milho, você vai verificar que a folha está ficando cada vez mais amarelada na forma aí de um raio, tá? Então, com isso, essa folha tende ultimamente a ter perca e levar ao secamento da folha. E como é uma praga que vai transmitir o vírus que vai dar o dano na folha, não é ela mesma? Por exemplo, se você deixar a cigarrinha infestar, depois fazer o controle e conseguir tirar o controle conseguir tirar todas as cigarrinhas. Só que pode ser que o vírus ainda continue ali na planta. O que eu faço nesse caso? Como é que eu vou conseguir tirar aquele vírus ali da planta? Então, nesse caso, já era. Quando você tem uma planta infestada com vírus, dificilmente você tem como recuperar ela. Então, cientificamente, até hoje não foi comprovada essa recuperação. Tá? Então, a planta infestada, ela continua infestada. Então, você não tem como estar fazendo o controle a respeito desse vírus. Tá? O que você pode estar fazendo é um trabalho preventivo, utilizando aí algum produto no tratamento de semente, o qual vai pegar e fazer uma proteção contra esse vírus por um período de 30 dias. Tá? Então, o tratamento de semente vai ocorrer uma proteção contra o vírus num período de 30 dias. Passou 30 dias, se você pegou, o que você tem que fazer? Sempre está efetuando monitoramento. Identificou a cigarrinha, efetuar o controle rápido. Por quê? Para não aumentar o número de plantas infestadas. Porque na hora que você identificou cigarrinha na lavoura, automaticamente já tem determinadas plantas que estão infestadas de vírus já. E a partir do momento que o produtor identificou a partir do momento que ele identificou a cigarrinha ali no milho dele e ele não controlou, quanto tempo aquela pequena infestação vai demorar para detonar a lavoura do cara? A infestação vai aparecer no pós-pendoamento. Tá? Então, quando o milho começar a efetuar o pendoamento e ele estiver aí na fase de 45 dias, já de nascido, já vai começar a apresentar alguns sintomas. Ou seja, a cigarrinha começa a atacar o milho aí com 10 dias nascido, certo? 15 dias nascido, no máximo, aí já está atacando, e ele vai apresentar aí o danos econômicos depois de 45 dias do ataque. Então, tem que ter muito cuidado. Por exemplo, você plantou uma lavoura de milho, não efetuou tratamento de semente específico, tá? Então, com 10 dias o milho está nascido, só vai apresentar o sintoma após o ataque 45 dias. Então, vai apresentar os sintomas depois de 65 dias do milho nascido. Então, por isso, tem muito cuidado. É um inseto que você tem que ter um controle muito rigoroso. E quando apresentar esses sintomas, já vai ser detonação total. Já é perda. Pode ser. Aí vai depender da população de cigarrinha que atacou ali naquele período. Se for uma população muito grande, você vai ter uma perda muito grande da lavoura. E a proliferação dessa cigarrinha, como é que vai funcionar? Como que ela vai conseguir? Como que ela consegue
proliferar a espécie? Como ela consegue desenvolver a espécie da seguinte forma. A cigarrinha é uma espécie que ela tem um ciclo em torno de ela pode chegar ao ciclo dela, em alguns casos, até de 8 semanas, que seria 60 dias. Né? Mas o ciclo médio de vida da cigarrinha geralmente é 30 dias. O que esse inseto faz? Ele vai em uma planta infestada, tá? Então ele faz aí o mesmo papel aí, você imaginar a cigarrinha sendo o mosquito da dengue. Você pode comparar a cigarrinha em termos de infestação como um mosquito da dengue. Se você tem cigarrinha que não tem nenhum vírus, ela não está infestada com nenhum vírus, tá? Como você tem um mosquito da dengue também que não está infestado com nada. É a mesma coisa. Então o que acontece? Essa cigarrinha vai até uma planta, aquela cigarrinha que não tem nenhuma infestação, vai até uma planta que já está infestada. Ela vai sugar aquela planta. Aí o que vai fazer? Ela vai absorver o vírus para a parte interna dela, esse vírus vai multiplicar no seu organismo, tá? Aí a hora que ela for sugar uma outra planta que não está infestada, ela simplesmente vai infestar a outra planta. É a mesma coisa que faz aí o mosquito da dengue, mesma coisa. É. Simplesmente ele é um inseto transmissor. Então a cigarrinha ela é um inseto transmissor. Certo? E quanto tempo demora mais ou menos para elas, por exemplo, se eu tenho uma área muito grande assim de milho, quanto tempo vai demorar para a cigarrinha ocupar aquela área inteira? Ela pode demorar no máximo 5 dias. Por quê? Ela é um inseto que ela tem uma grande facilidade. Ela libera, por exemplo, ela multiplica média de 14 ovos dia. Certo? Então a proliferação dela é muito rápida. Então por isso tem que ter muito cuidado, por isso que o monitoramento da cigarrinha ele tem que ser diário. Porque a população dela aumenta muito rápido. Então cada espécie pode estar multiplicando 14 espécies dia. Então se você tem uma determinada população, essa população vai multiplicar 14 vezes por dia. Entendi. Certo? Então tem que ter muito cuidado em relação ao monitoramento, tem que ser diário mesmo. E quais são as maneiras que eu tenho à disposição para fazer o controle dela? Hoje nós temos à disposição no controle da cigarrinha vários meios. Você tem o manejo e o controle de culturas, certo? Que seria ali você fazer ali uma rotação de cultura, tá? E quando você for efetuar essa rotação de cultura, tem que ter muito cuidado. Por exemplo, você plantou milho em determinada área, tá? E depois colheu o milho, pós-colheita do milho, eu vou plantar soja, tá? Tem que ter muito cuidado com as plantas que em determinado estado chamado de tiguera, tá? Então tem estado que chama tiguera. O que é tiguera? Tiguera é aquela planta, por exemplo, você plantou milho, depois você plantou soja, aí fica ali uns pés de milho no meio da soja, que nasce alguns pés de milho no meio da soja. Isso que nós chamamos de tiguera, determinado estado. Já determinados estados já chamam o quê? Soca. Vou ter que pegar e tá fazendo dessecação da soca do milho no meio da soja, tá? Então, esse resíduo de planta de milho em outra cultura, ele deixa ali a proliferação e o desenvolvimento ali da cigarrinha para a próxima safra. Então tem que ter muito cuidado quando efetuar algum plantio de milho e pós-colheita do milho, efetuar ali um vazio sanitário totalmente na área, tá? Não deixar nenhuma planta para servir de hospedeiro. Após a germinação de milho que sobra na lavoura, tá? Você efetuar ali a dessecação dele, ou seja, jogar algum produto que vai matar aquele milho, né? E não deixar para a próxima safra, porque os resíduos de planta que fica vai servir como hospedeiro para multiplicar a cigarrinha. Qual que é o método de controle que você mais recomenda assim? Hoje, automaticamente, você pegar e fazendo pesquisa por tudo, você pode observar que produtos registrados para cigarrinha, não existe nenhum inseticida registrado para aplicação via folha para cigarrinha. Então, para o controle da cigarrinha, você vai utilizar os inseticidas que tem registro para milho, tá? E o inseticida que mais vai funcionar para cigarrinha, que você vai conseguir ter um controle da cigarrinha, são os inseticidas que é registrado para o milho e para a praga percevejo. Então, os inseticidas que é registrado para o milho e para o percevejo, no milho, então, automaticamente vão pegar a cigarrinha e vai controlar a cigarrinha. Por quê?
são inseticidas sistêmicos, organofosforado, imidacloprid, piretroide. Então são excelentes inseticidas para o controle do percevejo e também consegue controlar também a cigarrinha. E tem uma peculiaridade na hora da aplicação ou é algo simples? Toda aplicação tem técnicas. Toda aplicação você tem que utilizar técnica. Não simplesmente você ter ali o inseticida e falar assim, não, tem inseticida que consiga combater a cigarrinha, que vai funcionar perfeitamente. Por isso que determinado inseticida funciona em uma lavoura e em outra não funciona. Por quê? Isso aí vai depender da tecnologia de aplicação que está sendo usada, a hora e o momento. Tá? Então faz uma grande diferença o horário de aplicação e a tecnologia ser utilizada. Então tem que ter muito cuidado em relação a isso aí. Mas eu digo em relação a um inseto mesmo, tipo por exemplo, a água alfinete, eu tenho que aplicar um desalojante para tirar ela. Assim tem que usar critério também para cigarrinha. Ou seja, por isso que eu falo, o inseticida só vai funcionar se você usar a tecnologia de aplicação corretamente. E quais são esses critérios? Os critérios, você usar algum produto desalojante, você sempre trabalhar com inseticida sistêmico, tá? Utilizar determinados carreador, que é conhecido como carreador, você utilizar ali um aminoácido junto com inseticida para funcionar como carreador, tá? Além do inseticida ser sistêmico, o carreador que está sendo utilizado é sistêmico também, vai fazer com que esse inseticida circula pelo floema da planta, tá? Que é de grande importância. Se não circular, não vai conseguir controlar a cigarrinha, porque a cigarrinha é um inseto sugador. Então o que você tem que fazer? Você tem que usar determinados produtos sistêmicos, porque esse produto circula dentro da planta. Quando a cigarrinha vai efetuar a sua alimentação utilizando esse aparelho sugador, ela simplesmente vai morrer. Depois da aplicação, o que é recomendável que eu faça para não voltar a aparecer a cigarrinha ali na minha lavoura? Você, por exemplo, você não tem ali nenhum meio o meio que você tem preventivo para a cigarrinha, diminuir a população de cigarrinha, você efetuando a aplicação e efetuando o monitoramento. Você verificou que o índice de população ainda está alto, automaticamente você tem que aplicar novamente. Tá? Aplicar até acabar. Até você chegar no nível de população baixo. E se voltar a aparecer, aplica de novo. Aplica de novo. Aplica de novo. Porque, e um outro meio, principalmente se você, por exemplo, estiver numa área que você efetuou um plantio de milho isolado. Se você efetuou um plantio de milho isolado, automaticamente vai ser mais difícil você pegar e efetuar o controle de cigarrinha, porque não tem outra lavoura para deslocar. Tá? Então, quando você for efetuar o plantio de milho, sempre está observando se na região tem vários plantios de milho. Quanto mais tiver plantio de milho na mesma época, mais fácil é de controlar a cigarrinha. Porque o inseto tende a se espalhar e o nível populacional dele na sua lavoura diminui. Então é mais fácil você pegar e efetuar o controle. Então, em vez de ter muito uma lavoura só, vai ter um pouco para todo mundo. Um pouco para todo mundo. Não vai causar dano. Um outro detalhe importante que os produtores têm ignorado é simplesmente as áreas de refúgio, que tem grande influência ao controle do cigarrinho. Por quê? Quando o pessoal planta milho transgênico, muitas das vezes ele não está plantando nenhuma área de refúgio. O que essas áreas de refúgio fazem? Quando você planta uma área de refúgio, você tem uma grande infestação de lagarto. Tendo aí uma grande infestação de lagarto, automaticamente nessa área de refúgio você está fazendo aplicações de inseticida constantemente nessa área de refúgio. Tá? Com isso, automaticamente você está diminuindo a população de cigarrinha. Se eu pegar e venho plantando milho na minha área e não estou deixando nenhuma área de refúgio, automaticamente eu estou contribuindo para o grande aumento da população de cigarrinha. Porque quando eu não deixo a área de refúgio, ou seja, o milho é transgênico, eu diminuo a quantidade de inseticida que eu uso na área, diminui os níveis de controle, tá? Com isso a população de cigarrinha cada vez aumentando mais. E o refúgio para cigarrinha é usar um milho normal ali mesmo. Certo? Ou isso, é usar um milho que não seja transgênico. Se você usar um milho que não seja transgênico, automaticamente você vai ter infestação de lagarto
tá? E tendo infestação de lagarto naquela área ali, a cigarrinha também vai fazer um ataque naquela área, tá? E você vai estar aplicando inseticida para lagarta, com isso diminuindo a população de cigarrinha. Por quê? A maioria dos inseticidas que é aplicado para lagarta, todos eles combatem a cigarrinha, principalmente organofosforado, piretróide, imidacloprídeo. Então todos esses inseticidas baixam o nível populacional da cigarrinha. E existe algum mito sobre essa praga? O mito que existe é que porque muitas das vezes o produtor chega e chega na sua lavoura e vê uma grande infestação no inseto e não vê danos econômicos e fica ignorando o inseto. Tá? Por falta de conhecimento. Tá? Porque ele é um inseto que você vai chegar, vai ver lá 20, 10 cigarrinhas numa planta de milho e você vai observar que a folha não tem nenhum dano. Certo? Ou seja, o dano vai, a partir do momento que ela suga, só vai aparecer depois de 45 dias. Você vai perceber certo? Quando você estiver tudo ferrado. Então por isso que tem que ter muito cuidado, tem muita gente que ignora a questão da cigarrinha por causa disso aí. Porque ele não acredita no danos econômicos que ela pode causar. Ele só vai acreditar na fase do entenuamento do milho, que ele vai verificar que muitas plantas tá querendo gerar 2, 3 espigas, certo? E com isso não ocorre enchimento nenhum. Então o sintoma do vírus na lavoura vai ser a baixa produtividade? A baixa produtividade e o tombamento das plantas. Então, você só vai perceber isso depois de 45 dias que a planta foi infestada. Então, se você plantou um milho, não efetuou tratamento de semente específico para cigarrinha, aí após germinação em 10 dias, por exemplo, ou 15 dias de germinação, após 15 dias de germinação, a cigarrinha infestou a lavoura. Tá? Aí você vai contar mais 15 dias, vai interar quanto? Mais 45 dias, vai interar 60 dias. 60 dias já é o período de entenuamento do milho. Tá? Aí o que acontece? O dano causado, você vai só conseguir enxergar ele depois de 60 dias que o milho germinou. Tá? Com isso, já começa a ocorrer tombamento, perca de folha, ocorrer uma grande proliferação de germinação de espiga. Por exemplo, um pé só germinar 2 espigas, 3 espigas, porque cada pé de milho ele tem que germinar no máximo uma espiga, no máximo 2 espigas. Ele querer germinar 3 espigas, não vai encher nenhuma. Tá? Então já ocorre esse fenômeno, que isso aí é causado por quê? Causado pelo vírus, que é transmitido pela cigarrinha. E nessa fase não tem como fazer nada, né? Aí já ocorreu perda. Aí não tem jeito, aí já não tem como. Por isso que o vírus transmitido pela cigarrinha, quando apresenta danos econômicos, o prejuízo é grande. Então, por isso que você identificou o inseto, você tem que sair procurando, não é danos econômicos na lavoura. Você tem que sair procurando proliferação do inseto cigarrinha. Tá? Se procurar danos econômicos, você vai conseguir enxergar esses danos econômicos, geralmente na fase de atenuamento, depois de 60 dias de germinação. E com isso você vai ter uma perca muito grande já da lavoura. Um detalhe importante em relação ali aos tipos de vírus que essa cigarrinha transmite. É conhecido como enfesamento branco e o enfesamento vermelho. O que vem a ser o enfesamento branco? O enfesamento branco ocorre que é a queima das folhas do milho, na parte central do milho, próximo ao cartucho, e essa folha vai ficando cada vez mais branca, certo? Ela vai ficando amarelada e depois vai ficando branca, certo? E com isso, essa folha tende a secar. O enfesamento vermelho vai ocorrer, vai ficar totalmente vermelha a folha da planta, até ocorrer o quê? O secamento da folha também. Ela vai se envermelhando, até ocorrer o secamento da folha. Ocorrendo a folha ficando seca, vai ocorrer que perca de folha. Ocorrendo perca de folha no cartucho do milho, isso significa dizer que a planta já vai ficar totalmente perdida, vai ocorrer a morte daquela planta. Tá? Então, são duas espécies de infestação, enfesamento branco e enfesamento vermelho. Tá? A outra espécie, o outro
infestação que ocorre são a espécie de raios que ocorrem na folha. Tá? Então, esses raios é você pegar uma folha do milho, na parte central do milho, e vai observar que tem várias linhas, espécie de tipo um raio relâmpago. Tá? Vai ficar amarelado e com isso vai ocorrer o quê? O secamento também da folha. Tá? Então, esses aí são os 3 vírus mais importantes que essa mosca branca, que a cigarrinha transmite. Tá? Então, são esse enfesamento vermelho, enfesamento branco, tá? E mais o enfesamento de raios. Tá? Então é com isso que a gente vai encerrar o vídeo de hoje. Se esse vídeo foi de valor para você, se esse vídeo te ajudou, compartilha com quem você acha que vai ajudar também. Se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, comenta aí. Se você ficou com alguma dúvida, comenta. Então é isso. Eu sou Pietro. Eu sou a Minter. E tchau. Tchau.